Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Pessoal, nesse vídeo nós vamos entender e aprender como realizar medidas elétricas por meio de instrumentos adequados. Para o momento, as medidas elétricas que serão realizadas vão ser as de tensão, corrente e resistividade. Conforme a gente já viu nas nossas aulas teóricas, para medir tensão elétrica a gente utiliza um instrumento chamado voltímetro. Para medir corrente elétrica, um instrumento chamado amperímetro. E para medir resistividade, um instrumento chamado ohmímetro. Contudo, existe um equipamento, um aparelho composto, que consegue realizar as três medidas, ambas em um único instrumento. Esse é chamado de multímetro, como vocês já sabem, Para fazer a exposição dessa prática, de como fazer medida elétrica e também como fazer uso do multímetro, eu estou utilizando aqui um simulador chamado Tinkercad. Eu vou deixar o link desse simulador na descrição do vídeo e também lá na nossa sala de aula virtual. Beleza? Pois bem, no simulador, essa figura aqui representa o multímetro, que é claro, na vida real é um pouco maior, na verdade bem maior, Na vida real ele vai ter um seletor mecânico do tipo rotativo, onde você vai escolher tanto qual grandeza quer medir, se é tensão, corrente ou resistividade, como também vai acabar selecionando uma escala que melhor se adeque ao nível de energia ou que se adeque à quantidade daquilo que você queira medir, certo? Como também seria na vida real, esse multímetro possui duas ponteiras, dois terminais, onde a gente pode estar aí acoplando cabos que estarão recebendo energia daquilo que se deseja medir, beleza? A ponteira vermelha aqui é chamada de positiva, a preta é chamada de negativa. Isso também ocorre no multímetro real, beleza? Obviamente o positivo é aquela ponteira que irá para o ponto do circuito com maior potencial elétrico, ok? E o preto, obviamente, seria aquela que iria para o ponto de menor potencial. No nosso simulador, aqui na área de trabalho, eu já trouxe uma bateria que de cara a gente já tem a informação que se trata de 9 volts de tensão elétrica ou diferença de potencial, Mas eu vou fazer a medida aqui com o nosso multímetro, até para mostrar para vocês como ele se comporta no simulador e também para que vocês vejam como é a ligação elétrica, nesse simulador. Então, para fazer as ligações, a bateria tem aqui um terminal positivo e um negativo também, tá bom? E a diferença de potencial entre esses dois polos aqui é 9 volts. Então, vocês já sabem, que para essa situação aqui simples, com o nosso instrumento de medida na posição voltímetro, que está cinza aqui no Vzinho de volt, eu vou ligar o terminal positivo do instrumento ao terminal positivo da bateria e da mesma forma o terminal negativo do instrumento ao terminal negativo da bateria. Então vamos lá, eu clico e vou desenhando aqui o meu condutor elétrico na área de trabalho até que a segunda ponta dele toque o terminal da bateria. Vou fazer a mesma coisa aqui para o negativo. Pronto. Uma vez que as ponteiras, os condutores já estão conectados ao circuito que se deseja realizar a medida, eu posso executar aqui a simulação e ver qual vai ser a referência que ele vai me dar aqui em níveis de energia, especificamente tensão elétrica. Então vamos lá. Tá aí, como já era de se esperar, 9 volts. Beleza? Pronto, pessoal. Aqui é para mostrar para vocês como é que esse simulador vai funcionar, E se eu quisesse mudar, turma, de voltímetro para a função amperímetro, eu poderia fazer isso selecionando aqui o instrumento, vindo aqui em modo e escolhendo aqui qualquer uma das outras possibilidades de medida, Então eu posso aqui estar medindo corrente elétrica, tensão elétrica, resistividade elétrica, É importante salientar que esse termo amperagem está longe de ser um termo técnico, Na verdade é um termo aí informal, para não dizer outra coisa. É muito utilizado por pessoas que não têm nenhuma
noção da termologia técnica do assunto, né, de eletricidade, e, portanto, a gente não vai seguir palavras que estão sendo sugeridas no simulador, tá bom? Então, eu vou chamar isso aqui de amperímetro, né, ou medida de corrente elétrica, aqui voltímetro ou medida de tensão elétrica, aqui ohmímetro ou medida de resistividade, beleza? Então, vamos voltar aqui para a aula. Pessoal, esse circuito aqui foi muito simples, né? E perceba que para fazer essa medida de tensão, nós tivemos que ligar o instrumento de medida, o instrumento de medição, em paralelo com a nossa bateria. Por que em paralelo? Porque o terminal positivo do instrumento está exatamente conectado ao positivo da bateria e o negativo com o negativo, né? Isso aqui configura aquela ligação paralela que a gente já viu nas aulas de resistores, né? Quando é que uma associação está em paralelo ou não. Porém, nem sempre essa é a configuração ou associação que será utilizada para realizar medidas elétricas. Inclusive, a falta dessa informação leva muitas pessoas a sofrerem acidentes, né? No mínimo perderem seus equipamentos ou instrumentos de medida. Porque em determinados casos, essa configuração aqui não só te impossibilita de realizar a medida, como também pode danificar o equipamento e até causar um acidente, né? Dependendo dos níveis de energia. Então, em resumo, é possível que a gente utilize a associação em paralelo para determinadas medidas, mas também é possível que se utilize a associação em série para outro tipo de medida, em série que não é esse caso, né? Pronto, para ilustrar essas possibilidades, eu vou desfazer as ligações que haviam sido feitas, né, para o primeiro teste, e vou construir um circuito elétrico aqui composto por uma fonte de tensão, que vai ser nossa bateria de 9 volts, um LED, simplesmente como dispositivo luminoso para nos informar existência de corrente elétrica ou tensão, por exemplo, né? Enfim, a existência de energia no sistema. E, é claro, um resistor, porque se nós ligarmos o LED diretamente à fonte de energia, né? Por não ter nenhum dispositivo limitando a passagem de corrente, essa corrente elétrica vai ser tal que ocasionará o dano irreversível que é o nosso componente eletrônico, né? Vai causar a queima dele. Então, eu preciso estar limitando a corrente elétrica que entra aqui para um valor tolerável, né? Para um valor suportável. E essa limitação é feita justamente por um dispositivo chamado resistor elétrico, tá bom? Esse é o papel dele. Então, seria o seguinte, pessoal, ó. Vou ligar o resistor aqui no terminal positivo do nosso LED, né? O LED é o acrônimo, uma sigla para frase diodo emissor de luz, né? Então, sempre que passa uma corrente elétrica aqui, parte dessa energia é convertida em luz, né? E nós vamos ver isso agora. Vou ligar o positivo aqui na bateria. Ó, o positivo passa pelo resistor antes de chegar ao diodo, né? Isso aqui causa uma limitação dos níveis de corrente elétrica para um nível aí que seja suportável, como eu já disse, né, pelo componente. Eu vou ligar o negativo no negativo da bateria também. Depois dessa ligação, eu vou pedir para simular. E tá aí o nosso LED acendendo, né? Pessoal, eu tenho também aqui um interruptor. Eu quero ligar esse interruptor ao nosso circuito de forma que eu possa estar acendendo ou apagando o LED, né, sem necessariamente ter que cortar esses condutores elétricos, né, ou excluir os fios aqui do nosso circuito simulado, tá bom? Vou parar a simulação, vou abrir esse circuito elétrico aqui, ó, e vou trazer esse interruptor para cá, tá bom? Então vou ligar aqui, daqui para cá. Ó, a corrente elétrica, como vocês já sabem, no sentido convencional, sai do positivo, chega a esse ponto do interruptor e para, tá ok? Mas se a gente por acaso pressionar esse botão,
Internamente aqui no dispositivo é fechado um canal, né? Ou é aberto um canal, dependendo do ponto de vista, mas enfim, esse terminal aqui é ligado a esse eletricamente e a corrente passa a fluir para o outro lado, tá bom? Aí passa por esse condutor, é obrigado a ter sua amplitude diminuída, aqui em função da resistividade do resistor, né? Passa em um nível pequeno aqui, porém suficiente para acender o LED e volta para o positivo. Se eu soltar aqui o nosso botãozinho, obviamente esses pontos não estarão mais unidos, né? Eles vão ficar distantes um do outro, internamente, claro, e isso ocasionará uma interrupção aqui do sistema elétrico, ou seja, os elétrons não conseguirão mais atravessar desse lado para esse, fazendo o nosso LED apagar. Então vamos ver isso na simulação. Pronto, está simulando e o LED não acendeu, porque, como eu já havia dito, né, esse ponto aqui não está ligado eletricamente a esse aqui do outro lado. Eu vou apertar o botão agora, pessoal, ó. O LED acendeu, né? Ao apertar o botão, a gente acabou unindo o lado direito ao lado esquerdo. Vou soltar o botão, o LED apaga. Ok, mas nossa aula é de medidas elétricas, né? Vou fazer o seguinte, pessoal, vou colocar esse terminal positivo aqui, ó, do nosso voltímetro, exatamente nesse ponto do resistor, e o negativo nesse ponto aqui. Pronto. E eu vou simular de maneira a entender aqui quais são os níveis de tensão no resistor quando passa corrente por ele e quando não também. Então vamos iniciar a simulação. Circuito em funcionamento, até o momento 0 volts, justamente porque não há passagem de corrente elétrica, né? Se não há passagem de corrente elétrica, ou seja, se a corrente elétrica é zero, segundo a lei de Ohm, que diz que a tensão no resistor é igual à resistividade vezes a corrente elétrica, então a tensão será zero também, né? Visto que esse resistor aqui, que é de 1K, 1 kΩ, 1000 ohms, né? Vezes zero, terá zero de tensão. Vou pressionar um botão, uma corrente elétrica passará a fluir por aqui e nós teremos tensão, então, né? Vamos lá. Está passando corrente, eu sei porque o LED acendeu e também porque a tensão elétrica no resistor deu ali 7,04 volts, né? É justamente o valor da corrente que passa por ele multiplicada por sua resistividade, que é 1000 ohms. Pronto, vou parar minha simulação e fazer observações sobre a medida que a gente acabou de construir. Vou mudar esse fio aqui de cor, pessoal, de verde aqui para vermelho e esse aqui para preto, apenas para melhorar a compreensão do sistema, né? Pronto. Veja, como eu quis medir tensão elétrica no resistor, então a associação do dispositivo com o instrumento de medição foi paralela. Positivo com o terminal de maior potencial, negativo com o terminal de menor potencial. Sempre que eu for medir tensão elétrica, basta fazer isso, né? Colocar uma ponta em um dos terminais do dispositivo, a outra ponta no outro terminal do dispositivo. Fazendo isso, simplesmente, eu terei aí a medida de tensão elétrica. Mas digamos, pessoal, que eu queira medir a corrente. Obviamente, para medir corrente, eu tenho que alterar aqui o modo de operação do multímetro, né, de tensão para corrente. Bom, botando aqui a perímetro. E eu não vou nem simular, pessoal. Porque se eu simular do jeito que está aqui, né, uma corrente altíssima irá passar por essa chave. Muito provavelmente não vai nem passar no resistor, ela vai ser conduzida por aqui, passar completamente pelo nosso instrumento de medição e voltar para a fonte, né? E como ela não passa pelo resistor, vai vir com um valor tão alto, né? Não há um dispositivo para limitar a corrente e ele irá queimar. Por que eu estou dizendo para vocês que isso vai acontecer? A resistência interna, vamos dizer assim, do nosso equipamento, aqui do multímetro, é praticamente zero. O multímetro ideal tem 0 ohms de resistividade, né? E como eu já falei também em aulas de curto-circuito, a corrente elétrica sempre passa em maior quantidade
e na verdade na mesma proporção pelos pontos onde a resistividade for menor. Então, se aqui a resistividade é 0, significa dizer que praticamente toda a corrente elétrica vai passar aqui, deixando de passar no resistor, né? E numa intensidade muito alta, portanto, suficiente para queimar o nosso amperímetro e também o LED, certo? Então, o que a gente deve fazer, pessoal, para medir corrente elétrica? Primeiro, nós temos que entender que a corrente elétrica só é igual em dispositivos quando esses dispositivos estão em série, né? Se eles estiverem em paralelo, não é igual. Essa é mais uma justificativa para nós não utilizarmos associação em paralelo quando quisermos medir corrente. Então, vocês já podem subentender que eu preciso fazer uma associação em série do resistor com o multímetro, né? Para fazer essa associação, primeiramente eu preciso abrir o circuito elétrico. Inevitavelmente isso tem que acontecer, tá bom? Se fosse numa placa eletrônica, eu teria que soltar uma dessas perninhas aqui do resistor e deixar ela exposta fora do circuito, tá bom? Fora das trilhas, como vocês podem ver aqui. E aí sim, eu ligo aonde estaria a primeira perna do resistor, o terminal positivo do nosso multímetro. Vou mudar aqui para vermelho. E a perninha solta do resistor eu ligo ao negativo do nosso multímetro. Por que fazer isso? Vejam, o primeiro ponto a ser considerado é que a corrente elétrica que passa no resistor agora é a mesma corrente que passa pelo dispositivo aqui, aliás, pelo instrumento de medição. Afinal, não há divisão de corrente aqui. Concordam? Segundo ponto é que o resistor está limitando o nível de corrente elétrica para um limiar seguro aqui, tanto para o LED quanto para o instrumento, né? Então, isso aqui também vai evitar a queima de ambos, ok? Vamos ver então quanto é a corrente elétrica no resistor, depois de fazer essa associação em série, né, do instrumento com o dispositivo. Simulação iniciada, né? Está 0 amperes porque a chave está aberta. Eu vou pressionar o botão e fechar o circuito daqui para cá. Está fluindo corrente, pessoal, e deu aí 7,04 miliamperes, tá bom? Essa é a corrente elétrica que flui no nosso circuito. E veja, se eu multiplicar 7,04 miliamperes por 1 quilo-ohm, obedecendo a lei de Ohm, né, eu vou ter a tensão do resistor, que é justamente 7,04 volts. Assim como foi quando nós medimos com o voltímetro, lembram? Show! Então, essas são as configurações para fazer medição de corrente e tensão, pessoal. Vamos agora nos certificar que esse resistor é de 1 kΩ, né? Para medir a resistividade do resistor, turma, é importante também que ele esteja desacoplado do circuito, pelo menos um dos dois terminais. Por quê? Se nós não tirarmos o resistor do circuito, ao colocarmos o ohmímetro sobre o dispositivo, como ele está conectado a outros componentes na placa, nós, consequentemente, também estaremos fazendo medição de resistências equivalentes que estariam aí ligadas a ele, certo? Então, o mais prudente seria desligar o dispositivo da placa antes de realizar a medida de resistividade, tá? Então, tá aqui, desliguei esse fio, desliguei aqui também e vou conectar o nosso multímetro ao resistor. Opa! Pronto. Agora é só simular. Obviamente eu preciso mudar aqui o modo de operação para ohmímetro, né? Medida de resistividade. Iniciar a simulação. E conforme já esperado, né? 1 kΩ, que dá a mesma coisa aí de 1000 ohms. Beleza? Então é isso, pessoal. Essa é a nossa prática, né, de hoje, atendendo aí uma necessidade da aula teórica que foi dada na nossa sala de aula virtual. Espero que vocês tenham compreendido e conto com a presença de vocês no próximo vídeo, tá? Forte abraço e até